Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista, pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas. Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Esporte e Sua História. Estamos na Elo TV, a TV mais próxima de vocês. Hoje, para variar, tenho uma amiga e convidada que há tempos eu queria trazer. E hoje eu peguei ela no pulo. Tenho uma querida amiga que começou como atleta, tornou-se fisioterapeuta, depois tornou-se árbitro internacional de basquete. Hoje estou com a minha querida amiga Larissa Salles. Larissa, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Fátima, é um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente desfrute desse papo, esse belo papo aqui. Tenho certeza. E como não poderia deixar de ser, já vou deixando aquele recadinho para vocês. Curtam, comentem, compartilhem, tragam ali tudo que vocês puderem, leva para os amigos, porque vamos ter histórias. Muitas histórias por aqui hoje, como todos os nossos programas. Larissa, vamos começar assim. Antes de ser árbitro, antes de ser fisioterapeuta, quem é Larissa nesse mundo? Bom, eu costumo falar que o esporte, eu não escolhi o esporte, eu não escolhi o basquete ele me escolheu. Né? Eu fui para o futsal, fui para o vôlei, até o tênis de mesa, Fátima, eu tentei ir. E a convite de uma amiga, uma grande amiga minha, da época do colégio, tinha por volta de 11 a 12 anos, ela falou, vamos, ela já jogava já no colégio lá, vamos jogar comigo, com a gente lá, já tem uma equipe formada, um pouco mais velha do que eu. Aí eu fiz, não vou, não tá vendo a bola desse tamanho que eu não vou conseguir acertar. Ela, vamos fazer o teste? Tá bom, vou. Fui e me apaixonei. Foi amor à primeira vista, como fala. Da bola laranja. Da bola laranja. Essa entrou na sua vida e aí ficou no colégio e depois que você... Daí, depois do colégio, eu recebi uma oportunidade para ir para um colégio um pouco melhor, né, com bolsa na época de estudos. Consegui a minha formação da faculdade também através do esporte, né, e de lá foram vários campeonatos participando como atleta. A gente chegou a ganhar bolsa, que na época o estado da Paraíba, onde eu jogava, incentivava os atletas que chegavam no nível mais alto, né? A gente chegou a ser vice-campeã escolares em 2007, na época. Então, passei um ano inteiro, eu tinha meia bolsa, então o resto da meia bolsa eu paguei, eu com 12 anos de idade, paguei meu colégio. Olha só que interessante. E como sua família recebeu isso? Você, 12 anos, pagando, tendo metade da bolsa e pagando a outra metade da bolsa. Nossa, meus pais ficaram encantados, né? E o esporte, ele realmente transforma a vida e te dá uma oportunidade de um futuro melhor. Hoje, tudo que eu tenho, né, que a gente vai trocando esse papo aí, foi tudo por conta do esporte. Porque ele me abriu as portas e como é que fala? Me apresentou esse mundo, né? Me apresentou esse mundo incrível que é o esporte. E estamos falando aqui, esse início desse esporte tudo, não foi aqui em São Paulo, né? Não, foi lá no Nordeste, na terrinha, na Paraíba, né? Minha amada João Pessoa, sou de lá, tudo começou lá. E assim, memórias incríveis, né? Lembrando aqui de tudo um pouco. E a minha faculdade também foi por conta do basquete, né? O professor Adriano, né? Meu grande amigo, assim, paizão. Ele que lá na época que incentivou as meninas que ficaram ali, que é difícil, né? Principalmente no Nordeste, apesar dessa bolsa ter esse incentivo escolar, mas depois da escola para a faculdade não tem muito esse incentivo, né? E na época ele conseguiu lá, junto com uma faculdade particular, essa bolsa também para nós conseguirmos nos formar.
Então hoje eu tenho essa graduação devido também ao basquete. Então aqui nós temos que agradecer a duas instituições escolares. Eu falo que são duas ferramentas que transformam as vidas, a educação e o esporte, e quando elas se unem, elas fortalecem. E então vamos agradecer aqui, né, aos colégios e também à faculdade e ao professor, porque eles também que têm esses olhares diferenciados e nos possibilitam dar esses pequenos voos. O primeiro foi o Jean-Pierre, que eu não posso esquecer, que foi o pioneiro, né, que me descobriu, que me alavancou. Não tenho palavras assim, foi um paizão. E o segundo, o Adriano, que continuou essa carreira aí na faculdade até a fase adulta. E você foi cursar fisioterapia? Isso. E também foi, que nem você disse que o basquete te escolheu. E a fisioterapia também te escolheu? Também me escolheu. A fisioterapia. Acredite que também me escolheu. Todo mundo olha para mim e fala, educação física, né? Porque é árbitra e educação física, mas não. Foi incentivo da minha mãe, né? Minha mamãe, enfermeira, ela ficou no meu pé, ela falou assim, vê a fisioterapia. Eu ia para a educação física, eu fiz, mãe, eu vou fazer o teste com a fisio, se eu gostar, continuar, me adaptar, vou continuar, senão eu vou para a educação física. Ela, tá bom. Aí fiz o primeiro semestre, aquelas disciplinas básicas, né? Não, calma, vamos lá. Fiz o segundo, o terceiro, aí fui gostando e aí... Não teve jeito. Não teve jeito. Apaixonou também. Apaixonei também. E durante a faculdade, você conseguiu unir suas duas paixões, o basquete com a fisioterapia? Consegui, sim. Em meio ao caos que foi a nossa pandemia, né? Infelizmente, assim, apesar de todas as dificuldades que passamos, mas eu vi um meio de conciliar as duas coisas aí nesse processo, né? O online ele ajudou muito. Eu dava aula presencial de Pilates. E aí, porque com a pandemia fechou tudo, eu consegui fazer essa adaptação do online e hoje eu consigo fazer essa mescla aí, de trabalhar com a arbitragem, poder viajar, né, que são muitas viagens, você bem sabe como é, a vida é difícil, e poder dar as aulas de onde eu estiver para os meus alunos, que eu tenho desde a pandemia até hoje. Aí. Você carrega desde lá da Paraíba, você trouxe seus alunos e foi só trazendo cada vez mais e fez uma adaptação. E por que dentro da fisioterapia você escolheu essa área do Pilates? Qual foi a intersecção aí de uma com a outra? Olha, são várias situações, né? A primeira foi minha mamãe que se lesionou, né, no final ali da minha faculdade. E aí eu estava procurando meios para ela poder ter um tratamento mais adequado, melhor, né, fora a medicina ali. E aí eu vi que era uma forma dela melhorar, né, os problemas que ela teve. E aí logo em seguida eu também me lesionei junto nesse processo. Então assim, aí eu vi que era um tratamento, uma forma de tratamento, uma das várias que tem na fisioterapia, né, que realmente dá uma liberdade de movimento, que realmente foi o que brilhou os olhos, né, que fala assim. Então eu me especializei ali na área e atuo até hoje aí de forma online. E também faço uso também do método e é muito bom. Você está falando ali que você trouxe a questão lesão, né? Eu acho que o fisioterapeuta, muitas vezes, ele quer mais trabalhar com a prevenção do que com a lesão. Com certeza. Isso é verdade? Com certeza, a maioria, né? Tem as pessoas que preferem a parte curativa, né? A parte mais do pegar a pessoa ali da fase debilitada para reabilitar, mas eu sou mais dessa vertente. Eu prefiro prevenir que a pessoa chegue nesse processo, né? Que é inevitável. A maioria das pessoas, elas vão, num momento da vida, ter alguma patologia ali, né? Mas eu prefiro que não chegue e ela se mantenha o mais saudável possível. Você, enquanto atleta, também teve lesão? Precisou de fisioterapeuta? Bastante, bastante. tornozelo, joelho, incontáveis, né? Incontáveis. Depois falam que esporte é saúde, né? Pois é difícil, é uma vida dura. E como foram os fisioterapeutas que você teve antes, né? Hoje provavelmente você também tem, mas nessa vertente toda, como que foi passar por esses fisioterapeutas? Como que você lidava com essas questões que tinham as sessões, a reabilitação, ter que fazer e cumprir os protocolos? Ai, Fátima, tem que ter muita disciplina, né? Porque não é fácil. Você como atleta, né? Esse processo de atleta e árbitro, que o árbitro, você sabe que é um atleta também. Então,
você ter aquela disciplina ali de seguir o que é que a proposta do tratamento, né, é complexo, mas ao mesmo tempo é encantador, porque você vê realmente que é um fator fundamental para não só para atletas, mas qualquer pessoa que precise ali daquele, né, daquele amparo, né, físico, mental. O fisioterapeuta acaba sendo de tudo um pouco ali. Você é nova, né? Eu já sei que a fisioterapia, ela vai passando ali, vai mudando muita coisa. De quando você se graduou, formou, foi passando até hoje, muita coisa mudou na fisioterapia? Com certeza, e eu falo que muda assim a cada dia, né? A ciência em si, ela vem evoluindo bastante. Então, se você pegar artigos aí, muitas coisas de quando eu me formei para hoje já mudaram, vai mudando bastante aí o foco, né? O foco às vezes um movimento era de uma forma numa época, servia para tal tratamento, e hoje você já vê que já mudou, já é outro tipo de movimento, outro tipo de método. Então, anatomicamente isso. Também nomenclaturas novas foram aparecendo. Acho que isso também engrandece muito essa questão da ciência e mostra como o corpo, né, realmente ele precisa de um cuidado o tempo todo. Aí temos, qual foi a transformação maior da Larissa atleta para Larissa fisioterapeuta? Nossa, Fátima, olha, tem muitas vertentes. A primeira é o autocuidado e o respeito, né? Às vezes, quando a gente é atleta, a gente não tem muito esse filtro, a gente é só atleta, a gente tem muito esse filtro de até onde o nosso corpo pode ir, né? Você falou de lesão ali, eu convivo com uma lesão grave já há mais de 10 anos ali, e aí a gente vai vendo que ao passar dos anos a gente tem que ter um certo filtro até onde o nosso corpo vai e até onde não vai. Então, acho que essa foi a principal diferença que eu consegui observar, assim, saber que o nosso corpo ele tem um certo limite ali, às vezes a gente não pode ir mais um pouquinho, não é super-herói, né? É questão da maturidade, exatamente, né? Do conhecimento, do entendimento dessa máquina, que eu falo que o corpo é uma máquina perfeita, sim, né? Só que de vez em quando ela precisa de uma funilaria, digamos assim, né? Você falou que quando atleta teve lesão, e essa lesão que também te abriu os olhos para a fisioterapia. O que aconteceu que esse momento difícil, esse desafio aí te trouxe para essa questão da fisioterapia? Fátima, eu acho que além do autocuidado, né, você saber que tem um amparo ali para você se cuidar, né, para você ter uma vida longa. Então, eu acho que a fisioterapia para mim foi um divisor de águas assim nesse sentido, assim, para o futuro mesmo, para o presente e para o futuro, né? Mas você não parou de jogar por conta da lesão? Não parei de jogar por conta da lesão, foi por conta da arbitragem. Foi por conta da arbitragem? Uhum. Olha lá, então já vamos aproveitar e fazer esse paralelo, tá? Larissa atleta, Larissa físio, agora Larissa árbitro. Onde mudamos também nesse cenário todo, que saímos da atleta para árbitro? Foi um período difícil, assim, porque eu já estava no final ali da faculdade, né? Até recebi proposta para tentar jogar profissional, mas eu já estava ali no meio da faculdade, meio que aquela sensação de tipo assim, acho que talvez não seja mais o momento, né? E uma coisa que eu amava muito fazer, mas já estava com, em média, 22 anos ali, então a gente fala que no Brasil já está um pouco velhinha, né? Judiação. Gente, isso deveria ser uma mística que a gente tem dentro do esporte, que eu acho que ela deveria, principalmente hoje que a gente tem possibilidade de qualidade de vida e com tantas questões de prevenções como tem na fisioterapia, tem na medicina e tudo mais. Mas fazemos esse parênteses. Vocês, a partir de qualquer idade, pratiquem, cuidem-se e vida longa, né? É isso. E aí, Fátima, nesse período eu já estava na arbitragem, já estava inserida lá na Paraíba. Eu comecei muito nova, com 16 anos. Eu era estudante ainda, quando eu recebi o convite de um amigo, que hoje não é mais árbitro, né, o Pedro. E ele falou, vamos lá, final de semana só, porque na Paraíba, geralmente, os jogos acontecem mais final de semana. Aí eu, tá bom, estou aqui estudando, não estou fazendo nada, né, como diz a história. Vou lá e comecei como oficial de mesa, fui, né, apresentada a um ambiente da arbitragem, e era assim, colocava o uniforme do jogo, saía do jogo, colocava o uniforme do árbitro, ia... Transformação relâmpago. E aí fiquei nesse processo dos 16 aos 23 anos, que foi quando eu encerrei
o ciclo lá na faculdade, né? Tinha o compromisso com a bolsa, para ter a bolsa precisava jogar. Mas foi um período muito gostoso, assim, né? Essa transição foi difícil, porque eu amava jogar também, mas eu vi que ali chegou o meu limite, eu precisava fazer aquela escolha, né? Como a agilidade da gente, né? A gente vai, o máximo que a gente pode, a gente leva em paralelo, mas chega alguns momentos que a gente tem uma bifurcação ali e decidir para qual caminho vou, né? Isso. E aí você deixou a atleta e surgiu a árbitro ou era ainda a oficial de mesa? Não, já fazia função de quadra já na Paraíba. A gente tem muito essa flexibilidade, né? Os oficiais de mesa conseguem fazer quadra também. Não são todos, lógico, mas quem consegue fazer os dois a gente vai levando ali. Então foi esse processo aí. E um ajuda o outro, né? As funções Com elas certeza. se compatibilizam, elas trazem muita informação, né? Se você está na mesa, você vendo oficial de quadra trabalhando e você enquanto oficial de quadra trabalhando em conjunto com o oficial de mesa, como uma grande equipe deve ser. Nessa questão você falou que o Pedro te aproveitou para ir para lá, para dentro da Federação Paraibana. Quem foi que te... Olha, na época, o Sebastião, que era o coordenador, né, que me impulsionou ali no início, ele que estava à frente, que ficou, não, vamos para a quadra, sou muito grata a ele por esse impulso. E tem uma pessoa que está lá até hoje, que é o Idelene, que eu olhava assim, eu como atleta olhava e era a grande inspiração inicial assim, né? Então, também sou muito grata a ela e depois que eu me inseri, ela me ajudou muito nesse processo, ela e o João lá são grandes pessoas que me impulsionaram ali na Paraíba. Ainda hoje estão em atividade, né? Não só na Paraíba, fazendo todo o trabalho lá na Paraíba, mas ambos hoje fazem parte do quadro da FIBA também, que é a Federação de Basquete de Masters, né? E até estamos tendo o Campeonato Brasileiro de Master agora. E eles sempre estão presentes. Então, obrigada aos dois também. A Delene é conterrânea e compartilhamos de uma geração ali praticamente similar e sei quanto ela trabalha para outras criação lá toda. Aí vamos trazer aqui para a sua carreira arbitral. Você falou que 16, 17, 22, 23, você aí entra como árbitro. E como foi essa transformação de uma árbitro da Paraíba para uma árbitro nacional para uma árbitro internacional? Olha, Fátima, foi um processo assim, eu diria até longo, né? Porque eu saí da Paraíba em 2019, com a proposta de fazer um teste aqui em São Paulo, ver se eu iria me adaptar, porque a rotina é completamente diferente, né? A gente fala que é a loucura de São Paulo, né? Vai lá para a loucura de São Paulo. Então eu fiz aquele teste ali de 6 meses, 2019 até 2020, troquei a federação. Depois que eu fiz esse teste de 6 meses, falei assim, ó, vou sair da Paraíba e é o meu momento agora, né? Já havia me tornado árbitra nacional, naquela clínica lá em São Luís, né? E daí, nesse processo, eu fiz, pandemia, 2020, bum! Decidi, a pandemia veio. Pandemia veio. Daí, mais paciência, quase 2 anos, né? A gente ficou ali parado, né? E aí foi esse período aí de ressignificar tudo, a fisioterapia ali me dando aquele suporte online, então foi um período difícil, mas que eu sabia que eu ia voltar para São Paulo e continuar minha empreitada, minha carreira. Então, de 2020, que teve a pandemia, a gente ficou nesse processo online também com várias palestras online, não sei se você lembra, né? Aquele arsenal de palestras, estudando bastante como que eu ia seguir carreira. E aí teve a oportunidade de fazer a clínica para árbitro internacional. Né, eu saindo da Paraíba e já vindo para cá nesse salto para São Paulo, então foi a melhor escolha, assim, eu não me arrependo de jeito nenhum de ter feito isso. E coração de família, como que ficou nesse momento que você, mais uma bifurcação que você realmente teve, você veio, pandemia, você voltou e agora não, agora eu vou e vou. Foi difícil, aí no início, no primeiro ano, assim, eu conversei bastante com meus pais, com minha família. Minha mãe ficou meio assim no início, né, meio resistente, porque, poxa, a filha mais velha está deixando a casa, né, então tem tudo isso. Mas a gente conversou bastante, foi tudo muito estudado e conversado, né.
até preparar para poder sair de casa. Foi difícil, hein? No início. Nem só coração de mãe, né? O seu coração também. Também. Apesar de eu já viajar muito, desde os 11 para 12 anos eu já viajava muito por conta do basquete, né, como atleta. Mas é sair de casa, né? Não é viajar e voltar. E voltar, né? É diferente. Foi difícil. E é esse momento que você decide vir para São Paulo. E que realmente as coisas agora... Acabou a pandemia, agora vamos seguir. Qual foi o momento mais difícil dessa adaptação? Principalmente questão de quadro, de pessoas, jogos... É tudo muito complexo de falar, porque são vários processos que a gente vai passando, né? Desde as competições menores, que são as locais, até as competições nacionais. Então, todo esse processo foi bem complexo. Às vezes eu precisei me adaptar um pouco mais rápido, né? Às vezes não tinha tanta experiência e tinha que ir mesmo, encarar mesmo. Então, até hoje, né? A gente sempre pensa assim, talvez eu não esteja tão preparado para estar nessa competição. Tá sim, vai embora. Então, assim, minha vida foi toda... Nasci preparada. Então, minha vida foi assim. Muitos falaram assim, não é seu momento, não está preparada, mas era a minha oportunidade. Então, eu venho encarando, né, sempre assim, tem que estar pronta, tem que estar preparada, tem que continuar se preparando, não pode se acomodar. Eu acho que esse é um dos tópicos muito interessantes, porque tem muitos oficiais que acabam se acomodando. E a gente vê que as regras, elas têm tido muitas modificações. Não era como antigamente, que a gente só tinha modificações de 4 em 4 anos, de acordo com os campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos e tudo mais. Como que foi essa questão de estou num ambiente novo, sou nova, saio de Paraíba, venho como uma árbitro nacional, de repente me vem a oportunidade para ir à internacional e eu não posso me acomodar. Quais foram os seus pontos? Olha, Fátima, tem vários, né? Eu acho que o estudo ele tem que estar no dia a dia. É difícil, principalmente a vida em São Paulo, que a gente tem jogo de domingo a domingo, mas eu acho que é o ponto base. É você ter o mínimo ali da regra, da interpretação bem fresca na sua cabeça, porque no momento que você tiver ali de mais tensão, demais, você vai precisar e você precisa ter. Então, essa parte teórica e a parte física são as duas que elas têm que andar em conjunto ali, sempre para você estar o mínimo possível preparado. O mínimo possível para qualquer situação, qualquer competição, estar com essas duas aí bem afiadas. Nós sabemos que além de a gente ter essa questão da parte técnica, relegada às regras, às interpretações e todos os materiais que a gente tem de protocolos e muitas outras coisas, a questão física também. Mas muitas vezes nós, enquanto mulheres, temos um outro desafio, né? Eu sempre falo que não é questão de gênero, sim de capacidade, mas não tem jeito, ela aparece. E o desafio de ser uma mulher que vem de uma região nordeste, digamos assim, que não tem uma característica muito grande de basquete no nosso país, e vem desbravar São Paulo. Como que foi isso também? É desafiador, Fátima, né? Eu vou te falar que é desafiador porque assim, você encontra vários tipos de pessoas na sua caminhada, né? Na sua trajetória. Então eu falo assim, se você sabe entrar em qualquer ambiente e você consegue conquistar essas pessoas, não conquistar a troco de qualquer coisa, mas assim, você consegue entrar e sair em qualquer ambiente, eu acho que a chave da arbitragem é você saber lidar com pessoas. Não é nem só a parte teórica e física. Eu falo isso porque é a parte base. Mas eu vejo muitos árbitros bons, fisicamente, teórica, sabe tudo, mas não sabe lidar com pessoas. Então, eu acho que para mim a chave hoje é saber lidar com as pessoas. Sejam elas mais velhas, mais novas, quem está começando, quem está ali há mais tempo. Então, assim, saber respeitar a hierarquia também. Eu vejo muitos jovens hoje entrando e achando que sabe de tudo, que já sabe de tudo, e aí toma, né? Como fala? Toma na cabeça, porque não soube o básico, que é ali do respeito, de você saber lidar com as pessoas mesmo. E acho que na nossa modalidade tem muitas dessas questões da hierarquia, né? Como que você vê essa questão hierárquica, que nós estamos ali, tem os que estão ali, você está aqui, e tem os mais novos que estão querendo ascender também. Como que você faz esse trabalho para poder compreender e também
fazer com que o seu trabalho também se apresente, se desenvolva e você também possa estar conquistando esses espaços? Ai, Fátima, é você estudar o ser humano também, sabe? Às vezes o mais velho, ele também ele precisa aprender algumas coisas. Então, você saber identificar isso também, sabe? O mais novo também tem a te ensinar. Então, assim, tem toda essa... Você está apto e está disposto a essa troca. Eu acho que ela é bem fundamental, assim. Você estava dizendo que desde nova tem questão de viagens, né? Eu acho que enquanto nova e atleta você começou a viajar estado, país, com a arbitragem foi da mesma maneira? Da mesma maneira. Da mesma maneira. Foi passo a passo, né? Começou lá na região, depois saí um pouquinho mais do Nordeste, depois um pouquinho mais para distante, nas regiões mais distantes, e aí assim foi. E hoje, como árbitro internacional, você tem a possibilidade não só de viajar estado, país, e agora você viaja para o exterior, né? Como é desbravar esse mundo? Ai, Fátima, é incrível. Não tenho palavras, né? Esse último ano eu consegui ir para uma competição do mais longe assim que eu fui, né? Que foi a República Tcheca, a Tchequia. Nossa, é incrível, assim, você conhecer outro mundo, literalmente, né? Outro país, um país desenvolvidíssimo, né? E você poder estar ali naquele momento, naquele evento, é incrível. É de brilhar os olhos mesmo. Então, dá para a gente conciliar. Muitas pessoas acham que não dá para a gente conciliar. É um trabalho, arbitragem, cultura e viagem, né? Como que você conseguiu entender esse processo e hoje você consegue desfrutar também a cada competição que você vai? Eu acho que assim, você tem que ter o senso de responsabilidade, que você está num trabalho que ele é super importante, né? No nosso país ele tem o seu valor, né? Apesar de não ter ainda aquele reconhecimento, né, que a gente gostaria, mas ele tem o seu valor. E você saber também aproveitar, desfrutar, lógico, não é sempre, não é toda competição que a gente vai ter dia de folga para poder fazer um turismo, né, passear, mas você tem que saber aproveitar também esses momentos, né, quando puder. Eu falo que geralmente a arbitragem ela tem uma questão ali de você estar num mar, né, de pessoas vindas de todos os mundos, né? E o dia a dia, como que é a questão? Acho que as pessoas têm muita essa curiosidade do dia a dia entre essa mudança grande e esse ciclo enorme de pessoas. Olha, o dia a dia ele é basicamente assim, você vai lá, você faz todo o seu trabalho pré-competição, né, os estudos das equipes e tudo mais, treina, tenta fazer tudo junto ali com aquela equipe, né, mas nem toda competição vai ser aquela mesma equipe, né? É diferente dos atletas que têm aquela mesma estrutura de equipe, né? A arbitragem ela vai mudando, né? Vêm outras pessoas de outros países, de outras culturas, então você consegue fazer esse intercâmbio de conversar com outras pessoas que têm uma cultura diferente da sua, então é bem gostoso, é bem legal, eu gosto bastante. São desbravar de mundo, né? Isso. São histórias também que a gente vai desbravando o mundo. A gente sabe que hoje em dia também, para você estar nessas grandes competições, vocês têm ali um acompanhamento de questões físicas, estudos. Conta um pouquinho para a gente dessa parte. Geralmente, antes da competição, a gente recebe a escala ali mais ou menos um mês ou até mais antes, né? Então, é feito todo o processo ali de acompanhamento até você chegar nessa competição, para você chegar o mais preparado possível, com reuniões online, com acompanhamento. Agora a gente está tendo acompanhamento físico, tinha antes, né? Aí teve uma pausa e agora retornou esse acompanhamento físico mais firme, mais intenso. A gente recebe materiais ali para a gente poder estar estudando, tá se fortalecendo para chegar bem na competição. Então, esse trabalho pré-competição, ele é até mais importante do que o trabalho lá na competição. Né? Que aí tem um outro acampamento de preparação específico da competição. Exatamente. A gente chega 2 dias antes de começar e daí faz todo o preparamento lá, teórico, físico, às vezes também, junto. E hoje a gente sabe que essa questão de tecnologias, elas estão muito presentes no nosso dia a dia.
E dentro da arbitragem ela não foi diferente. Tanto que a FIBA hoje desenvolveu um aplicativo chamado eReferee, né? E ele traz muitas informações e durante as competições ele é usado como informativo também do que vai acontecer. E tem os webinários. Os webinários não foram só, acho que foram um grande ganho que a gente teve durante a pandemia, mas hoje eles permanecem, né? E esses estudos, esses webinários, você tem acompanhado? Quais são os temas que geralmente trazem? A gente sabe que tem um que são sempre tem as mulheres em voga, porque acho que esse é um dos pilares que a FIBA tem também. Então, como que você vê tudo isso? Eu acho incrível, Fátima, porque você fica, como eu falei, né? Você tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, porque vai mudando algumas coisas e algumas coisas para ficar mais firmes ainda na mentalidade do árbitro FIBA, do árbitro de elite, né? Todas as segundas-feiras, né, tem o encontro das mulheres, então fortalece, é um dos pilares da FIBA que mulheres cada vez mais estejam no meio da arbitragem, não por ser mulheres, mas por serem profissionais. Eles querem profissionais capacitados. Eu acho incrível, eu acho que é um processo que vem cada vez mais fortalecendo a arbitragem como um todo, de forma geral. Nós temos uma tradição aqui no Brasil, né? O Brasil, acho que ele é um celeiro de oficiais mulheres que estão ali, sempre presente. E acho que não só na FIBA, mas aqui dentro também, nós temos direitos aos acampamentos também. E como que você vê esse trabalho, esse desenvolvimento, esse surgimento, que eu acho que é uma das questões que nós podemos dizer, eu digo aí, nós também, das antigas, sempre mantivemos, e vocês têm essa responsabilidade de também fortalecer e dar continuidade, já que esse é um pilar da FIBA, mas que a gente também tem que trabalhar no nosso país, nas nossas cidades, nos nossos estados. Eu falo que eu sou uma das que que teve o início aí desse grande projeto, que no Brasil começou a existir em 2018, teve o primeiro acampamento, eu estive presente, né? Na época o coordenador era o Vander. Ele iniciou esse projeto, foi bem bacana, né? Reuniu mulheres de todo o Brasil, né? Cada federação enviou suas árbitras e aí começou esse grande incentivo, né? Hoje a Daniela está à frente do cargo aí de demandar essas mulheres, né? Incentivar e impulsionar cada vez mais mulheres para estarem aptas aí no quadro primeiro, você tem que estar apto no seu estado, né? Você tem que fazer a diferença no seu estado, para depois nacionalmente e depois o funil é pequenininho, mas tem muitas chegando aí agora, para o quadro internacional aí. E esse ano nós tivemos uma inserção de oficiais nova no Brasil, né? Com certeza, tem a Miriam aí, que já fez sua estreia, estive com ela lá, muito feliz pela atuação dela, a Miriam Lorena. Tem a Nayane também, né, que também veio aí, a Crislane, que já estava desde o outro ciclo, né, a Júlia, também, de Pernambuco, que eu lembre, são essas. Muito bom, então a gente continua realmente sendo um celeiro, isso acho que engrandece todas nós, sabendo que nós tivemos umas percursoras, eu sempre falo que são as nossas percursoras, eu também as agradeço, né, que lá no Rio, a Alzira Amaral, na década de 60, depois tivemos a Márcia lá no Rio Grande do Sul, aí surgimos nós aqui por São Paulo e hoje a gente vê que se estende por todo o Brasil. É a conterrânea ali da Daniela, que hoje desenvolve esse trabalho junto à CBB, né? Então a gente está vendo que dá continuidade. Muito bom ter você aqui em São Paulo também auxiliando, né? Acho que nesse carro-chefe ali, né, com a Andréia Silva também, desenvolvendo, potencializando, desenvolvendo mais meninas. E acho que não é que a gente queira que a arbitragem feminina venha, mas também que ela não só tenha olhar para elas, mas que a gente possa estar fortalecendo, que os meninos venham também, porque é importante estar renovando. Acho que também entraram meninos novos nesse momento ali todo. Então é muito gostoso, a gente sempre vê renovação, né? Mas essa integração com os mais antigos também é importante para fortalecimento de todos os nossos trabalhos, de toda a nossa arbitragem. Digamos agora, Larissa, se eu tivesse um jovem ou uma jovem querendo ser
árbitro ou oficial de mesa, vindo para o nosso basquete aí dentro da equipe de arbitragem. Quais seriam os conselhos que você daria? Olha, primeiro... Conselhos de Larissa. Primeiro, tem que ter muita coragem e disposição. São os dois tópicos, né? Mas, assim, eu falo que você tem que estar aberto, estar apto, estar aberto para... Eu falo que a arbitragem, ela é uma gerência, né? Ela faz esse mix, assim, com a gerência, porque... é lidar com pessoas, lidar com o esporte, você gerenciar. A gente fala que a arbitragem é a equipe do meio, né? Uhum. É a equipe do meio. Tem duas equipes, a equipe A e a equipe B. A arbitragem é a equipe do meio ali que faz o negócio funcionar. Então, assim, você entender isso, você já está com o pé lá à frente para começar uma carreira, uma trajetória linda. É uma trajetória linda. Em todas as federações, geralmente vai começar com cursos, né? Então, isso. Vocês daqui de São Paulo, Brasil inteiro, sempre procurem as federações respectivas para poder fazer os cursos de arbitragem, poder fazer a sua inserção nesse mercado. E a Larissa daqui para o futuro? Vimos a Larissa lá atrás e Larissa daqui para o futuro. Quais são as expectativas, sonhos? Olha, eu sou muito grata a Deus primeiro, assim, porque eu sinto que eu já conquistei bastante coisas, assim, bastante objetivos que eu gostaria na minha carreira, né? Tive em 2 campeonatos mundiais de base, um sub-17 e um sub-19, mas a gente sempre quer mais, né, Fátima? A gente sempre quer mais, a gente sempre almeja, e para isso ter mais disciplina, cada vez buscar mais, né, aperfeiçoar, né? E estar pronta para os próximos desafios, né? A gente sempre sonha com um Mundial, uma Olimpíada, e vamos lá, estamos dispostos e estamos querendo. Estamos dispostos, estamos querendo, estamos trabalhando para, e aquela assim, muitas vezes a gente tem uma expectativa, eu falo que a gente tem, que é no nosso tempo, né? Mas nem tudo é no nosso tempo. Exato. E acho que quando as coisas chegam, a gente consegue ter essa felicidade de desfrutar, não só conosco mesmo, né? Mas com todos que estão à nossa volta. Acho que tem muitas pessoas que torcem muito por você, que acho que essa é uma das coisas diferentes que a gente tem, ter torcida. Porque geralmente, que nem você disse, torce para A e torce para B, né? É verdade, Fátima. Graças a Deus, assim, na minha vida, tenho muitas pessoas que realmente estão ali incentivando, estão torcendo. Às vezes a gente nem se fala tanto, né? Mas quando você vê, tá ali, te manda um apoio, te manda uma mensagem, principalmente quando as notícias vão chegando, né? Ah, te vi em tal campeonato, que feliz e tal. Então, isso eu fico muito grata a Deus, assim, por ter pessoas que realmente torcem, como você falou, é difícil, né? Torcer pro árbitro, né? Mas tem muitas pessoas que estão aqui torcendo e mandando energia boa. É bom saber que a gente também tem, o árbitro também tem torcida, a equipe de arbitragem também tem torcida. Larissa, o nosso tempo voou aqui, sabia? Já foi. Nosso tempo voou, parecia que, né, todos. Mas eu acho que hoje também a gente tem o quê? Muitos oficiais começaram a entender que também tem que estar divulgando. Você tem rede social, como as pessoas te encontram, como encontro a profissional Larissa, fisioterapeuta, que pode dar aí as suas aulas online de Pilates, como as pessoas podem estar vendo por onde você anda, onde que elas te encontram? Olha, tem o Instagram, né, o @LarissaSales13, tudo junto. E, inclusive, em falar nessa parte da fisioterapia online, né, tem até árbitro que já me procurou para melhorar o teste físico, o que é que eu faço, nananã. Também tenho dicas, também a gente pode fazer um acompanhamento, já vou ter aí os próximos dias acompanhamentos com outros árbitros aí. E também o público em geral, né? Eu tenho um casal de idosos aí que está comigo desde a pandemia aí também. Então, é isso. Muito bem, olha. Vocês podem procurar a Larissa, fisioterapeuta, e a Larissa, fisioterapeuta, que também traz ali o Pilates, a Larissa árbitro. É uma Larissa, mas com diversas áreas aí para poder atender todos vocês. Larissa, meu muito obrigada. É um prazer imenso te receber aqui. Por favor, deixa sua mensagem final para o nosso público. Espero que gostem, né, de um pouquinho do papo que foi muito gostoso.
Estou muito feliz de estar aqui com a Fátima, muito feliz de estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória. E qualquer coisa estamos aí à disposição, querem tirar dúvidas. Ah, Larissa, eu queria saber como é mais da vida de árbitro. Vamos lá trocar uma ideia. Ah, Larissa, queria fazer uma consulta. Vamos lá. Então, estou aqui à disposição, tá bom? Perfeito, pessoal. Olha só, Larissa, muitíssimo obrigada mais uma vez. A todos vocês que nos acompanharam aqui na Elo TV, através do nosso programa Esporte Sua História, que está todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite. Nosso muitíssimo obrigado. Aproveito para deixar também a minha rede social, Fátima da Silva Esporte Educa, para que vocês também possam, assim como a Larissa está aqui, dar sugestões de outros convidados que eu possa trazer. Será um imenso prazer. Muitíssimo obrigada. Um grande beijo para vocês e até a próxima quarta-feira. Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista, pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas.